Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Tech Traduções. Pessoal, eu sou Rony Salles, eu sou tradutor e instrutor de ferramentas de tradução. Eu peço que vocês se inscrevam para que vocês possam receber essas dicas, certo? Aqui sobre as ferramentas de tradução, revisão, edição de texto, etc. Muito bem, hoje a nossa dica é como vincular e alinhar caixas de texto no MS Word. Tá, pessoal? É um programa bem conhecido aí pelos tradutores, revisores que usam essa ferramenta. Muito bem. Aqui o objetivo primeiro é o seguinte: vamos vincular essa caixa de texto, que é essa primeira caixa de texto, que tem um conteúdo, às demais caixas de texto. Para quê? O que acontece é o seguinte: se eu, por exemplo, continuar a digitar aqui abaixo, vocês estão vendo, o texto ficará oculto, porque ele vai ultrapassar o limite. Vamos ver isso? Eu vou selecionar essa parte aqui e colar logo aqui, tá? Então, Ctrl V. O que é que acontece? O texto ele ficou oculto porque ele ultrapassou o tamanho da caixa de texto. Uma solução seria colar essa parte do texto aqui na próxima caixa de texto. Mas isso não seria de uma forma exata ou automática, né? Então, qual é a dica que nós fazemos para que isso fique de forma bem organizada? Vejam só, eu vou vincular essa primeira caixa de texto às outras caixas de texto. Então, para isso, eu vou clicar aqui na borda da caixa de texto, vou dar um duplo clique para que eu possa acionar esse painel aqui de controles. E vocês vão buscar por texto, certo? E exatamente esse botãozinho que vocês vão clicar, né? Criar vínculo. Quando eu faço isso, certo? A ferramenta indica que eu vou fluir da primeira caixa de texto para a segunda. Aí eu solto aqui dando um clique normal. Olha. Tá? Agora o que é que acontece? Eu vou colar o texto aqui novamente. Eu vou copiar, aliás, vou selecionar e colar aqui bem no finalzinho do texto e observar para onde ele vai. Olhem só, ele continuou na próxima caixa de texto. Certo? Então, essa é uma forma aí bem interessante de trabalhar assim para que o texto possa fluir de uma forma mais natural. Vamos fazer isso com a próxima caixa de texto, ok? Então vejam só, aqui por exemplo eu já vou vincular, tá? Para que quando eu copiar o texto abaixo ele já aparecer aqui, caso ele ultrapasse o limite da caixa de texto. Então vamos dar um duplo clique aqui novamente, tá? Olha só, logo na borda da caixa de texto, eu venho vincular, criar vínculo, e aí eu solto aqui na próxima caixa de texto. Agora sim, agora vejam só, eu vou pegar parte desse texto aqui, certo? Ctrl C e vou colar aqui. Olhem só. Aí eu vou fazer isso novamente. Olhem. Então as caixas de texto estão vinculadas. O que não der para mostrar aqui nessa caixa de texto vai continuar na próxima por conta desse mecanismo de vínculo, certo? Então é assim que se faz esse vínculo entre essas caixas de texto. Agora vamos para o nosso próximo tópico, que é alinhar essas caixas de texto. Eu preciso que elas fiquem de forma organizada, tá? Então esse é o que eu vou mostrar agora para vocês. Muito bem, então para alinhar essas caixas de texto ou outros objetos aqui em um documento em que você esteja trabalhando é bem simples, tá? Como eu estou com caixa de texto, poderia ser outras formas, né? Poderia ser outros objetos, tá? Não estou falando dos textos, tá? E sim dos elementos gráficos. E o nosso caso aqui são as caixas de texto. Você poderia selecionar essas caixas de texto assim, uma por uma. Por exemplo, eu mantendo a tecla Shift pressionada e aí eu vou selecionando, como eu vou mostrando aqui, certo? Então às vezes é um pouco mais trabalhoso, olha só. Clico aqui, certo? Aí eu procuro aqui acionar e vou selecionando, certo? Então isso eu acho que é um pouco mais trabalhoso quando se trata de várias caixas de texto, mas é possível. Então vou dar uma dica para vocês fazerem, selecionar essas caixas de texto todas de uma forma mais rápida. Então para isso, lembrem que nós estamos aqui em início, né? E aí nós vamos novamente aqui para aliás, eu vou pedir que vocês venham para cá para a edição, que é esse grupo aqui, e procurem por selecionar. Tem uma setinha aqui e busquem selecionar objetos. Cliquem e aí com o cursor do mouse você pode manter o esquerdo do cursor do mouse e demarcar aqui o local dos objetos. E aí você solta e as caixas de texto estão selecionadas. Feito isso,
a gente vem para formato de forma, logo aqui acima, clica e procure por alinhar. E aí eu vou alinhar as caixas de texto para a parte superior. Alinhar para cima, não é? Olhem só, foram alinhadas. Uso o Ctrl Z para mostrar outra opção. Alinhar para baixo, né? Olhem só. Então, essa é uma forma de vocês alinharem as caixas de texto, os objetos aqui no Word. Obviamente que tem muito mais coisas interessantes, por isso, caso vocês tenham interesse de conhecer os nossos cursos, os programas com os quais nós trabalhamos, entre em contato e aí a gente conversa e esclarece aí as dúvidas. Tá? Um abraço para vocês, se inscrevam e até a próxima dica aqui no Tech Traduções.